pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos trabalhar um tipo de poema, né, chamado soneto. Nós já estávamos, desde as aulas anteriores, estudando esse gênero textual, poema, né, que é um gênero textual em que ele é disposto verticalmente, né, organizado em versos e estrofes. É um texto que tem figuras de linguagem. É um texto em que a linguagem ela é subjetiva, certo? É um texto que pode conter rimas, tá certo? É o texto em que nós não temos narrador, nós temos o eu lírico, que é aquela voz que fala no texto. O eu lírico não é necessariamente quem escreve o poema, tá? Ele é a voz que contém no texto. Então, hoje nós vamos trabalhar sobre soneto. Só que antes de falar sobre o soneto, nós vamos ver o que é que tem de diferente, né, entre a palavra poesia, poema e soneto. Nós sabemos que o que há, né, em comum entre esses três é a disposição, né, no caso, versos e estrofe, a linguagem. Agora, o que é que ele tem de diferente? O que é que esses três, né, têm de diferente? A poesia. A poesia contempla diferentes formas de expressão. Pode estar presente na música, nas artes plásticas e até mesmo nas situações do cotidiano. Quando eu falo em poesia, eu falo da linguagem, né? A linguagem que é empregada no texto, o tipo de linguagem que é organizada. Poema. O poema é o gênero textual, né, em que ele vai se apresentar organizado em versos e estrofes, ok? A musicalidade e o emprego de metáforas. E o soneto? O que é o soneto? O soneto ele tem forma fixa, clássica e composta de 4 estrofes, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. Vamos ver vou explicar para vocês como funciona. O soneto, principalmente o soneto italiano, né, que ele é o soneto mais popular da língua portuguesa, ele tem forma fixa. Ele vai ter 14 versos, e esses versos eles serão divididos em 2 quartetos e 2 tercetos. O que é isso? 2 quartetos significa 2 estrofes de 4 versos e 2 tercetos significa 2 estrofes de 3 versos, né? Então, o poema italiano, o soneto italiano, né, que é o soneto popular da língua portuguesa, ele tem essa estrutura. Mas nós temos também o soneto inglês ou shakespeariano e o soneto monostrófico. Como é esse soneto shakespeariano? Essa forma de soneto apresenta 3 quartetos e um dístico. E o monostrófico já é estruturado diferente. Ele possui uma única estrofe de 14 versos. Mas nós vamos falar do italiano, né, que é o mais popular, que é aquele que tem 14 versos, é isso? Distribuído em 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos, que nós chamamos de 2 quartetos e 2 tercetos, ok? Que é o soneto italiano. O soneto italiano, além dessa forma, né, fixa que ele tem de 2 estrofes e 4 versos e 2 estrofes e 3 versos, os versos eles são isoméricos. O que são, certo? Esses versos. Por que eu chamo de versos isométricos? São versos regulares, né? Eles têm formatos regulares. E os versos que não são isométricos, né, eles são chamados de versos livres. Percebam que os 4 versos, eles são, né, todos da mesma forma, do mesmo tamanho. Como assim? São isométricos porque todos os versos do soneto, eles são versos decassílabos, né? São versos que têm 10 sílabas poéticas. Aqui nós temos um soneto de Vinícius de Moraes. Por que é soneto? Porque ele é composto de 14 versos, sendo 2 estrofes, aqui é a primeira estrofe, né, a segunda, de 4 versos, e 2 estrofes de 3 versos. Nós chamamos de 2 quartetos e 2 tercetos. Também os esquemas de rimas. Percebam que as palavras aqui, as palavras finais, né, estão rimando. Perceba que elas seguem um esquema fixo de rima. Atento rima com pensamento, e tanto com encanto. Momento com contentamento, e canto rima com pranto. Procure rima com dure, vive com tive, ama com chama. Então, tem esse posicionamento das rimas.
De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do meu maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e eu, em seu louvor, hei de espalhar o meu canto, e rir meu sorriso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Nós temos aqui um eu lírico apaixonado, né? Extremamente apaixonado. O eu lírico aqui é Vinícius de Moraes? Não, não é, né? O eu lírico aqui é a pessoa, né? É a voz que está falando no poema, texto organizado em versos e estrofes. No caso aqui é um soneto. Por quê? Porque tem, né, uma composição poética fixa, tá? É chamado de soneto porque é uma composição poética fixa de 14 versos, versos cada linha, né, do poema. E esses versos são organizados em dois quartetos, 2 estrofes e 4 versos, e 2 tercetos, 2 estrofes e 3 versos. Voltando a falar sobre a rima, né? Além da métrica, outro ponto observável na composição do soneto é a ordem em que os versos apresentam as rimas. Em se tratando de quartetos, podemos encontrar 3 principais formas de posicionamento de rimas. Essa primeira rima, que a gente chama rima entrelaçadas ou rimas opostas. Neste posicionamento, o primeiro verso vai rimar com o quarto e o segundo rima com o terceiro. Então, chamamos de rimas entrelaçadas. Então, primeira rima com o quarto, primeiro verso rima com o quarto verso e o segundo verso rima com o terceiro, tá? É um esquema de rimas do soneto. As rimas entrelaçadas ou rimas opostas. Outro esquema de rimas, aqui é as rimas alternadas ou cruzadas. Elas vão se alternar seguindo o esquema AB, AB. O que é isso, né? Colocamos a letra aqui, ó, A, segundo verso B. Aí esse terceiro verso aqui está rimando com o primeiro, então a gente repete, letra A. E no caso, o último verso está rimando com o terceiro, então B. Então, esquema de rima, né? Rimas alternadas ou cruzadas, em que as palavras finais, né, elas estão rimando de acordo com a posição. E as rimas emparelhadas ou paralelas, né, elas são combinadas de duas em duas, seguindo o esquema AB-AB. A, noturnos e soturnos, rimam, né, entre si. Então, A, solidão e canção. Então, BB. Então, eu chamo de rimas emparelhadas. Ok? Aqui, novamente, né, mostrando a estrutura do soneto, que é uma composição poética fixa, tá? Nós vimos os 3 tipos. E o mais popular, que é o que a língua portuguesa estuda, é o soneto italiano, né? Em que ele vai ter 14 versos, ó, perceba que cada verso aqui está enumerado, sendo dividido em 2 quartetos, tá? E 2 tercetos. Lembrando que os versos, né? Os versos do soneto, eles são versos fixos, né? Esses versos, eles são regulares, né? Eles têm uma composição igual, né, de sílabas poéticas. Os versos são decassílabos. Quando eles têm, né, essa forma em que os versos eles são fixos também, a gente chama, né, de versos isométricos, que são aqueles versos que eles têm a mesma quantidade de sílabas poéticas que nós estudamos na última aula, tá certo? Então, qualquer dúvida, clica na aula novamente, né, novamente dando continuidade, né, ao gênero textual, poema, e nós já vimos aqui vários tipos de poema. Hoje nós estamos estudando um soneto, que é um tipo poético, né, fixo, percebendo a organização desse tipo de texto, versos e estrofes, né, relembrando sobre as rimas, tá certo? Falamos também sobre o eu lírico, que é a voz que fala no poema. Eu não chamo, né, tanto em soneto como em poema, eu não chamo de narrador, eu chamo de eu lírico. Então, qualquer dúvida, clica novamente na aula e assiste, tá? Então, forte abraço e até a próxima.